Boa noite a todos. Vou fazer uma breve leitura aqui para nós harmonizarmos, né, a reunião de hoje, o estudo, né? O livro Minuto de Luz. Paz de Deus. Faça o que estiver ao seu alcance, no sentido de cultivar a paz dentro e fora de você. Não pense em construir castelos para os outros, deixando a própria alma nas ruínas do conflito. O reino de Deus, no dizer do Cristo, é a expressão maior da felicidade. Aprendemos também que esse reino não surge com aparências externas. Pense no espaço que existe dentro de você. Entregue-se ao trabalho de sua autorrealização. O que construímos fora deve ser reflexo daquilo que conquistamos interiormente. Cultive a paz em seu coração e distribua alegrias por toda parte. Então, vamos fazer uma oração, agradecer por mais essa noite de estudo, que a espiritualidade amiga ampare nosso irmão Carlos, que ele possa trazer para nós mais conhecimentos, para que possamos melhorar e refletirmos. Iluminai a todos aqui presentes, os nossos irmãos que estão em casa, né, assistindo o estudo. Iluminai a todos nós, hoje e agora e sempre, que assim seja. O tema central desse mês é o Livro da Esperança. E hoje o tema é Espíritas Instruí-vos, com nosso irmão Carlos Caixeta. Fica à vontade, o estudo com você. Muito boa noite a todos que estão presentes, todos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando também de suas casas, com alegria, que vamos aqui hoje estudar essa passagem muito importante que está no Livro da Esperança. Espírita, instruí-vos. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. E é muito importante essa nossa consciência e essa nossa vontade íntima de, mais uma vez, uma terça-feira fria, e a gente aqui, a gente tira a nossa atenção, a gente escolhe tirar esse momento precioso para nos dedicarmos ao conhecimento, nos dedicarmos a esse tema, a essa orientação de Jesus, a essa orientação que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Instruí-vos. Busca o conhecimento que liberta. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui.
Porque o conhecimento liberta, ilumina, nos tira do ciclo das encarnações de dores e sofrimentos. E para a maioria esmagadora, se não total, de cada um de nós nesse instante, esta é a primeira encarnação onde nós estamos evoluindo conscientemente. Onde nós temos a consciência do porquê nós estamos aqui na Terra. Vejam como esta encarnação, meus irmãos e minhas irmãs, vejam o privilégio desse entendimento. Eu falo que nós carregamos uma riqueza verdadeira, extraordinária, porque isso que nós entendemos hoje não tem preço. Essa instrução, esse conhecimento trazido pelo Espiritismo, essa iluminada doutrina que nós hoje, nesta encarnação presente temos, fruto do conhecimento, isso não tem preço. Temos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para reinterpretar, diante dessa nova oportunidade que nós temos. Nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, a riqueza do mundo espiritual, quantas obras nós temos nos explicando isso. Então, é uma encarnação onde nossa evolução, ela é consciente. Ao passo que bilhões de irmãos nossos, bilhões, estão evoluindo na total inconsciência. Sequer sabem o que estão fazendo aqui na Terra. E isso é resultado da nossa instrução. Isso é resultado do nosso esforço consciente para entendermos nosso papel aqui. E assim agirmos, pensarmos, decidirmos, atuarmos, compreendendo que cada pensamento, que cada atitude tem um reflexo. Que somos herdeiros de nós mesmos. E que neste exato momento, neste exato segundo, estamos construindo nossas encarnações futuras. E isso é fruto de quê? Dessa instrução, desse conhecimento maravilhoso. Que somos versões melhoradas de várias versões que trazemos ao longo de milênios. E alguns de nós, de milênios em outros orbes. Em outros orbes. Que de lá já caímos e continuamos aqui na Terra. Até isso, nós temos a oportunidade de saber. Muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel. Então nós temos hoje, pelo Espiritismo, um conhecimento extraordinário. Extraordinário, que nós não tivemos em nenhuma vida passada. Nenhuma. E que cabe a nós usá-los a nosso favor. Com amor, com responsabilidade. Porque essa instrução é maravilhosa. Nós não vamos errar mais. Pelo menos erros antigos, ou não deveríamos. Vai nos ajudar a, quando cairmos, lembrar, levantar. Para errarmos menos, melhor dizendo. Vamos errar menos. Vamos errar menos. Vamos ter consciência. Vamos compreender o processo.
Vamos entender melhor nossas emoções. Vamos lidar bem com elas. Vamos elaborar melhor. Vamos educar as nossas emoções, os nossos sentimentos para o bem. Porque esse é o nosso grande desafio. Vamos nos educar para o bem. E não nos massacrar. Nos educar. Todos os espíritos puros passaram por isso. Jesus passou por isso. E lá no livro dos Espíritos está muito bem explicado. A evolução dos mundos, a evolução dos espíritos, espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, espíritos de segunda ordem, os bons espíritos. Kardec nos explica. Os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. E acima deles todos os Cristos, que são os espíritos puros. Vamos dizer assim, sêniores, já atuam diretamente com Deus na criação dos mundos, onde está o nosso Mestre Jesus. Percebam como a instrução, como o entendimento nos ilumina, nos liberta ao ponto de quando eu for atacado, eu penso, ele não entende como eu. Porque se eu revidar no mal, o mal que me faz mal não é um mal que ele me faz, é um mal que eu faço. Se eu fizer mal a ele, é esse mal que eu faço que me faz mal, não é o mal que ele me faz. É o mal que eu alimento em mim, esse mal que me faz mal. Por isso o mestre vem e fala, perdoa o inimigo. Perdoa ele. Porque é esse mal que eu carrego e que me alimenta que me faz mal, não é o mal que ele me faz. Inclusive porque quando eu me alimento de bem, compreendo a ignorância do adversário, a ignorância de quem me agride, a doença espiritual de quem me agride, e eu vibro nessa compreensão, eu bloqueio o mal que ele me faz. Magneticamente, isso é física quântica, isso é energia. Se eu não falasse de religião aqui, nada valeria igual. Isso é magnetismo, isso é física quântica, isso é ciência. Eu bloqueio o polo negativo da energia dele com o polo positivo da minha energia de compreensão e de amor. Não me atinge. Não me atinge. Eu neutralizo ele. Ah, mas fulano está vibrando contra, está fazendo coisa comigo, está fazendo energia ruim para mim, não sei o quê. Se você ora, perdoa, coloca energia positiva na direção, está conectado com as forças superiores do bem, eu te garanto, porque foi Jesus que ensinou, foi o Mestre Jesus que ensinou, e o mecanismo espiritual que nós aprendemos e temos à nossa disposição por todas as obras, nos mostra, não te atinge. Não atinge. Porque o magnetismo bloqueia. Várias obras de André Luiz mostram como funciona esse mecanismo. Você irradia numa polaridade magnética que a polaridade negativa é bloqueada, ela simplesmente dissolve. E não só dissolve, como ela prepondera sobre a energia desequilibrada. Então não tem como. Por que nós sabemos? Instrução, entendimento. E às vezes eu fico vendo alguns irmãos que chegam na casa espírita e falam assim, mas porque eu quero trabalhar, eu quero ir para a reunião mediúnica, eu quero trabalhar, eu quero... Calma, tem uma ordem. Tem uma ordem. Instrução, estudo, aprendizado, depois tarefa no bem, depois, se for o caso, mediunidade. Você tem que entender para ser útil com sabedoria. Com sabedoria. Espíritas
instruí-vos. Começa o capítulo. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 26. Olha a promessa do Mestre enviando o Consolador. O Espiritismo. O Consolador prometido. Então hoje nós compreendemos tudo. Hoje eu falo assim, às vezes eu escuto um amigo meu assim dizendo assim, eu falo, meu Deus, em pleno século XXI, ano 2025, eu ainda escuto pessoas assim dizendo assim, eu não sei, esse negócio, eu não sei como é que é do lado de lá, nunca ninguém voltou para contar. Eu falei, você tem um minutinho para conversar comigo? Para eu te explicar? Você conhece Chico Xavier? Você tem só assim, com 10 minutos, um minutinho eu te explico, eu te dou a fonte, mas se você tiver 10 eu te convenço. Meu Deus, ano 2025, uma pessoa falar que ninguém nunca voltou para contar. Me dá 10 minutos aqui que eu te convenço. Se você me der um, eu te dou a fonte. Se você me der 10, eu te convenço. Claro que voltou. Nós já sabemos a vida após a morte. É vida pura. Só não tem matéria, mas é vida pura. Eu falo, gente, hoje em dia você tem que fazer muita força para ser materialista. Muita força. E vai chegar um tempo, nessa geração ainda, que ser materialista vai dar vergonha na pessoa. Não, já fui no passado. Não, mas não foi não, é porque eu não tinha acesso aos estudos e tal, não, que a pessoa fica com vergonha de ser materialista. Breve. Vai chegar o tempo, nessa geração ainda. Nessa geração. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensino. E instruí-vos. Este é o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 5. Então, nós temos que nos amar, nos compreender, ter boa vontade, porque nós estamos em aprendizado. Às vezes a gente fica assim, com pouca paciência com a gente mesmo, né? Eu pego, sabe, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, puxa, você está irritado hoje, né? Nem parece espírita. Eu falo assim, eu sou espírita, não sou perfeito, sou ser humano. E graças a Deus que eu estou aqui aprendendo, né? Imagina se eu não tivesse aqui. Já reconheci que sou paciente na escola da vida, estou melhorando. Não confunda ser espírita com ser perfeito, meu irmão. Aliás, já dei a resposta para vocês, né? Todo mundo aprendeu. Todo mundo aprendeu. Porque a pessoa acha que a gente é espírita, a gente é perfeito. A gente acha que a gente faz estudo. Não, tá bom aqui. Já deu. A gente faz estudo. Nossa, mas você faz estudo? É só para levantar um pouquinho. Que eu fico abaixando a boca. Aí, isso é para não ficar abaixando aqui. Isso. Acha que você faz estudo? Mas você faz estudo. Meu filho, quem faz estudo são os mais endividados. Vem na frente falar com a própria boca tudo que ele tem que aprender. Vocês estão achando que palestrante, se vocês pudessem ver a nossa ficha, fala, meu Deus, olha o que nós vamos ter que fazer muito estudo mesmo. A espiritualidade nos coloca aqui na frente para a gente fazer os estudos de tudo que a gente mais precisa. Aí pega e sai assim, instruí-vos. Por que sai? Na época que eu estou estudando menos. Aí vai lá falar sobre estudo, meu filho. Por quê? Porque você está estudando pouco nessa etapa.
Deus, que eu chamo de um algoritmo divino, já sabe. Vai ser um período que você vai estar estudando pouco, aí nós vamos mandar você falar sobre instrução, você estudar mais, naquele período. Aí tem uns estudos que falam assim, vai falar sobre a humildade. Eu falei, meu Deus. Aí vai falar sobre a paciência. Vocês achando que a gente aqui está... É o que mais, vocês podem ter certeza absoluta, os que estão aqui são os que mais precisam. Os que mais precisam. Eu sou voluntário do Hospital André Luiz, Hospital Psiquiátrico André Luiz, desde 2008. Então, tem 17 anos. Aí todo mundo vai embora, né, na segunda-feira, que é o meu dia, aí todo mundo vai embora. Aí eu fico lá, né, porque aí eu tenho que continuar fazendo a oração das 5h30. Aí, no passado, eu fazia o trabalho na ala da harmonia. Aí o pessoal vai embora e tudo quietinho. Aí, fico lá. Eu falo, Carlos, você não vai embora? Não, não, meu filho. Os espíritos falam que eu tenho que ficar trabalhando mais aqui que vocês. O meu turno é estendido. Por quê? Não, eles mandaram eu ficar mais aqui, aí eu tenho que ficar mais. Por quê, Carlos? Não, eles sabem por quê, né? Mandaram eu ficar mais aqui, trabalhando mais. Então tem que instruir mais e trabalhar mais. É assim. É para o bem. A gente esforça mais para o bem. O nosso tratamento normal. É melhor. Faz bem. Trabalhar, fazer o bem, faz bem. Então a gente sempre dedica mais, sem esquecer, né? Lembrando sempre que a nossa primeira sala de aula para a gente se instruir e exercitar é no lar, dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa. Lembrando sempre disso. Nossa primeira grande escola é o lar. Lembrar sempre disso. Aí depois a gente vai estendendo a estrutura. Então vamos ver o que nos diz Emmanuel, explicando essa estrutura do nosso capítulo. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso, é muito importante tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos debalde, em vão, se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Então, Emmanuel começa esse trechinho aqui dizendo, olha, nós vamos evoluindo, nós vamos cuidando, né, dos aspectos da civilização, nós vamos cuidando das questões, né, evolutivas, naturais, mas não pode ficar na superfície. Até porque você trata a água, mas se você não cuidar lá onde ela nasce, na fonte, se suja a fonte, lá onde ela nasce, todo o resto atrapalha. Educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos.
e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Então a gente gasta muito dinheiro com armamento, coisa bélica, com guerra, mas não aparece alguém para despender algum dinheiro na assistência, para dar de graça, né, ao semelhante, para apaziguar, pacificar o raciocínio, né, para tranquilizar a pessoa. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Então a gente fica impressionado do jovem tá desequilibrado. Mas não nos dedicamos lá na fonte, que é a criança, orientando a criança com amor desde o lar. Daí a importância, inclusive, da evangelização da criança, do amor e do carinho ao neto, ao filho pequeno. Começa na criança, o jovem. Aquele jovem equilibrado começa na criança bem orientada e amparada. Por isso a importância da evangelização da criança, das atividades da criança. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, que temos essas oportunidades das atividades aqui na Casa Espírita, de trazê-los. Estou confirmando. Temos aqui no sábado. Eu levo as minhas crianças no sábado. Também é no sábado, onde eu levo, lá na minha casa. Lá. É no sábado. E eu só não levo quando eles têm assim, alguma atividade do colégio, que é, mas muito importante. E eles acalmam. Né? Toma passe, faz a atividade, aprende sobre Jesus. Educação espiritual, que ajuda na educação emocional. A lidar com as emoções, a gente fala também, né? Fala do equilíbrio espiritual, junto com o equilíbrio emocional, ajuda a lidar com o colega, porque senão eles vão ficar buscando isso aonde? Isso aqui. Isso aqui dá para a gente usar também, com discernimento e orientação. Okay? Mas precisa ser educado até para usar aqui. As interações humanas, nosso cérebro foi feito para interações humanas de qualidade e aprende aqui. A fraternidade, o respeito, o carinho, quem foi Jesus. As bases morais do mestre, se não for aqui, meus irmãos e minhas irmãs, se não for aqui, eles aprenderão onde? Onde eles aprenderão? Nós vivemos uma pandemia silenciosa, mas que grita interiormente, de estresse, ansiedade e depressão. O mestre é a luz que nos guia e nos protege dessa pandemia. Onde, se não aqui, nossas crianças vão conhecer o Mestre Jesus, a luz da instrução que nós estamos relembrando e aprendendo hoje aqui. Onde que elas vão aprender se não for aqui? Dando continuidade, evidentemente, nos nossos lares, inclusive nos momentos do Evangelho no lar. Porque precisamos dar continuidade fazendo o Evangelho no lar e convidando nossas crianças para ficar lá sentadinho, né? Às vezes eles ficam ali um pouquinho inquietos e tal, aí eles ficam maiorzinhos, já entendem, às vezes ficam ali e tal, mas aí depois você começa a chamá-los. Eu tenho um de 11 e uma de 13.
né? Meus grandes amores da vida. Claro, junto com a minha esposa. Ficam lá. Aí eu já fico feliz que eles já leem passagens, eles já oram o Pai Nosso na hora de fluidificar a água. Eu falo que é a minha realização de vida. Mas começaram pequenininhos. Hoje estão mais ativos, perguntam, mas tem que trazer isso desde pequenos. Às vezes ficam bravos, não querem participar. Falam, ô papai, hoje eu não quero. Meu filho, tem que fazer. Minha filha, tem que fazer. Gostei foi o dia que uma amiga espiritual, eu sou médium, né? Então eu percebo e vejo. Antes de todo mundo, minha filha sentou lá na mesa um dia. Coisa mais linda do mundo, gente. Minha filha sentou na mesa. Eu vi do lado dela a amiga dela do mundo espiritual. E ela me falou assim, hoje eu busquei ela. É maravilhoso, gente. É lindo. Eu falei, obrigado, você podia buscar sempre. Eu falei, não, sempre não dá, mas hoje eu busquei ela. Todo mundo, eu falei assim, mas que é isso? A Ana Clara está sentada na mesa hoje, antes de todo mundo, o evangelho no lar. Eu falei, mas que é isso? Que milagre é esse? Aí a uma amiga dela, né, se fez presente, eu vi. Eu falei, não, hoje eu busquei ela lá. Eu falei, mas você podia buscar ela todo dia. Não, todo dia não dá, meu irmão, mas hoje eu busquei. E aquele perfume, aquela coisa mais linda. E minha filha toda iluminada, toda... Falei, que maravilha, né? Que bênção, né? Ai, glória a Deus, né? Deus seja louvado. É muito lindo, gente. E é assim que a gente vai instruindo e vivendo. Mas eu tenho que parar, senão eu fico contando esses casos para vocês. Vocês veem também, acontece com vocês. É porque quem é médium vê. Quem não é médium não vê, só sente assim, aquela alegria, aquele arrepiado. Assim. Sabe quando a gente arrepia? São eles ajudando a gente. Acontece com todo mundo. É maravilhoso, é só ter disciplina. É só ter disciplina. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Né? O que nós falamos aqui. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Então a gente faz instituições monumentais, externas, para tratar o desequilíbrio mental. Mas não trabalhamos o interno. A resistência mental, a oração, a busca por pensamentos nobres, a leitura do cotidiano, para ter uma mente equilibrada. Busca de instrução. Essa busca de instrução, gente, não é você parar e ficar lendo livro de 500 páginas. É você, além de fazer os estudos na sua casa, de buscar, de vir na casa espírita, é buscar um pensamento constante de conexão com a espiritualidade superior, daqueles livrinhos. Sabe? Eu tenho aquele livrinho pequenininho que chama Agenda Cristã, do Psicografia de Chico Xavier, do André Luiz, Agenda Cristã, que eu levo inclusive para o Hospital André Luiz. Ele é desse tamanhozinho assim, é de bolso. Põe no bolso assim. Ele é ótimo. Toda vez que vem um pensamento estranho, é igual uma higiene mental e instrutiva. Então eu tiro ele ali ao longo do dia. Tem outros também ótimos, né? Tem a coleção tem uma coleção Fonte Viva, são livrinhos de bolso de Emmanuel, que tem o Pão Nosso,
Caminho, Verdade e Vida, livrinhos menorzinhos, que você tira mensagens, esse é tira e queda. Você abre assim, eu falo assim, leia em voz alta. Faça um Pai Nosso e abra a casa e leia em voz alta. Eu falo, tira e queda. É luz irradiando quando você lê em voz alta. Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser na sua casa. E eu ainda falo o seguinte, é luz irradiando, inclusive afastando o mal. Se tiver algum irmão desequilibrado ali, inclusive precisando de alguma ajuda, né? Porque às vezes vem uma entidade precisando de ajuda ali, fica ali te desarmonizando. Você ora aquilo em voz alta, você irradia uma luz que, se ela quiser ajuda, ela vai ser ajudada. Se ela estiver te perturbando, ela vai ser afastada. Ela não consegue ficar perto de você. Você afasta ela na hora. Okay? Então você ajuda ela de alguma forma. Se ela quiser receber ajuda, na sua prece, mentores vão acolher ela ali. Se ela só quiser te perturbar, você vai afastá-la. Ela não consegue ficar perto de você. Então, faça isso. Vai para um ambiente, eu falo assim, tranca, sabe, às vezes no ambiente de trabalho, como você vai fazer em voz alta, tranca no banheiro. Vai para um banheiro individual, tranca no banheiro e faz essa oração, abre esse livrinho, faz a oração em voz alta. Você é tira e queda. Se não funcionar, tá, você dá um jeito de falar comigo e você pode ficar bravo comigo, pode me passar uma bronca. Mas vai funcionar, você vai ver. Então, até hoje ninguém me deu bronca, não, porque funciona. Funciona. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Ou seja, a gente fala e reclama da terra, mas na hora da gente dar o exemplo, fazer certo, a gente quer burlar, a gente comete excesso. A gente quer, na realidade, contribuir para o que a gente está reclamando. Quem está dizendo é Emmanuel. Combatemos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose. Mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Então, questões de fora, doenças que exteriorizam no corpo, mas e as questões internas? Que desequilibram? Preguiça, intemperança, abuso de substâncias tóxicas, excessos. 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 Busca do equilíbrio. Equilíbrio das emoções, que se transformam em sentimentos, das nossas atitudes. Igual estou dizendo, ao outro compete ele prestar conta. Como o outro está fazendo é problema dele. Nós vamos responder por nós. O outro não compreende como nós compreendemos. Nós já compreendemos. Nós vamos dar contas de nós. De nós. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritos instruivos. Ou seja, espíritas, busquem o conhecimento. E esse espírito, lembrando, esse espírito de verdade era um conjunto de espíritos
direcionados, ligados diretamente a Jesus, esses espíritos vinham, uma falange, trazer essa orientação, inclusive ligados a Kardec. Então, de forma muito séria e muito organizada, eles vieram trazer essas orientações maravilhosas que nós recebemos. E que hoje nós estudamos nas casas espíritas, de forma séria, de forma organizada, de forma muito metódica. Mas cabe a nós ter essa disciplina do buscar esse entendimento e nos dedicarmos também, principalmente nesses grupos de estudo. Né? E claro, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu estou falando assim, gente, mas pode perguntar, pode manifestar, fica à vontade. Senão eu vou falando. Eu até esqueci de dizer, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser se colocar, fica à vontade. Não está com o microfone, mas aí eu falo a pergunta da pessoa e eu dou uma explicação aqui, faço a abordagem. Tá? Fiquem à vontade para participar. Então, esse conhecimento, ele é a base para a gente, inclusive, trabalhar melhor. Inclusive como médiuns. Né? Não por acaso nós temos o livro dos médiuns, além do livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, que é o Pentateuco, são as 5 obras basilares do Espiritismo. São obras extraordinárias. Né? E nós precisamos também nos atentar para a gente nos embasar sempre no que está de acordo com essas 5 obras basilares. Para que a gente tenha um entendimento, né? Um entendimento assim, muito lúcido dentro do movimento espírita. Lúcido. Porque se está de acordo com Kardec, maravilhoso. Tudo certo. Se não está de acordo com Kardec, desconfiem. Desconfiem. Né? Não é só porque fulano disse. Apareceu uma pessoa lá na internet que diz tal coisa, diz tal coisa. Cuidado. Né? Nós estamos vivendo uma era de muitos gurus, muita gente estranha aparecendo. Então nós temos que ficar atentos, muito atentos, dentro do movimento espírita. Muito atentos. Porque está cheio de gente aí. Né? Então, a nossa instrução precisa ser uma instrução fidedigna, correta. É Kardec, é Espiritismo. Ok, muito bom. Agora, não está de acordo, está falando coisa estranha, que não está batendo com Kardec, desconfia. Cuidado. 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 Porque eu falo assim, o problema da meia-verdade é que a parte da meia-verdade, a parte verdadeira, ela te capta. Né? E a meia-verdade, né? A parte verdade te capta. Aí você abre espaço para essa meia-mentira, que ela te seduz e te engana. E te engana. Então a gente tem que ficar muito lúcido, muito exigente, inclusive seguindo a própria orientação de Allan Kardec. Allan Kardec, toda mensagem que era dada nas reuniões, ele fazia um escrutínio, ele fazia uma verificação muito forte. Ele não saía acreditando em todo espírito. Ele verificava, ele checava, ele via se estava certo, ele era muito exigente. E hoje nós temos que ficar muito alertas, porque nesse tempo de
de transição planetária que nós estamos vivendo, né? Nessa transição, né? De planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, né? Regeneração ali bem no inicinho, bem no inicinho, bem no inicinho. Então está surgindo muita coisa estranha, muita gente falando coisa esquisita. Então a gente tem que ficar alerta, né? Para não sair, né? Por favor, não saiam acreditando em tudo que escuta. Tem que, né, ter discernimento, perguntar, checar, né? Para ser uma instrução com Jesus, com o Pentateuco, com Kardec, fundamentada, séria, para que a gente tenha pilar de sustentação forte com Jesus, um movimento espírita lúcido e não estranho, né? Porque muitas vezes a estratégia das sombras não é explodir, é implodir de dentro, ela implode as estruturas. Então nós temos que ficar muito alertas, para que isso nunca aconteça conosco. Muito unidos, fraternalmente unidos, amorosamente unidos, trabalhando juntos e alertas e sempre fiéis a Kardec. Sempre fiéis a Kardec. E livros testados, sempre fiéis, sempre com... Porque aí a gente não erra, sabe? A gente não erra, médiuns já testados, médiuns que a gente sabe que tem um trabalho no bem, que tomar muito cuidado para a nossa instrução ser uma instrução direcionada com essa luz. Quer fazer pergunta? Eu assim, penso isso. Nós que estamos vendo a doutrina há mais algum tempo, nós temos uma responsabilidade muito grande na divulgação desse evangelho. Porque a gente vê hoje as pessoas, eu vi uma palestra do Divaldo, ele falou, você conversa com a pessoa, fala, existe a reencarnação. A pessoa critica tudo. Ele falou, daqui 1, 2, 10 encarnações, aquela ponto de luz vai gerar ali no outro pensamento. Então, eu acredito assim, eu tenho a oportunidade, eu converso com as pessoas e falo, não pode perder a oportunidade. Porque isso é uma bênção. Eu considero que nós agora, nesse instante da doutrina, nós somos os trabalhadores de todas as horas. Das nossas todas as horas, nós somos a última hora, que são todas as horas. Todas as horas, porque nós temos que divulgar a doutrina, que é de um jeito, de maneira que conhecemos. É o semeador. Né? Tem que semear. O irmão aqui, gente, quem está em casa assistindo, ele está chamando a atenção que nós somos os semeadores de todas as horas. Aí eu brinquei, né? Da última hora, que são todas as horas nossas. Semeadores. Porque cai uma sementinha ali, às vezes ela vai frutificar ali, ela vai, né, dar resultado, às vezes em 2, 3, 4 encarnações. Mas o nosso papel é semear, né? O crescimento, o plantio, a estrutura vem de Deus. Isso aí. Esse é o nosso papel. O nosso esforço de evolução consciente, de estudo, de aprendizado. E com os espíritos que vieram sob a nossa tutela, principalmente os filhos, né? E, se tiver oportunidade, os netos, é uma diferença que eu falo, é uma diferença que você faz na evolução desses espíritos. Eu falo que é um salto quântico, se eles conseguirem compreender os princípios da
da reencarnação, da fé raciocinada, da evolução consciente. Ele dá um salto quântico na evolução dele. Okay? Então ele para de evoluir assim, e ele evolui assim. Ele dá um salto quântico na evolução dele. Eu não estou nem falando de religião, estou falando de princípios. Estou falando de religião. Estou falando dos princípios. Quando ele entende a reencarnação, quando ele entende a lei da reencarnação, quando ele entende a evolução, que ele está evoluindo conscientemente, logo, ele herda o que ele fez, e ele está construindo as encarnações futuras. O propósito de vida dele, o propósito de vida agora, que, em suma, depende dele, tudo, ele dá um salto quântico nesses princípios. Ele pula. Ele para de evoluir assim, ó, e ele pula. Então imaginem você, como o nosso irmão falou ali, o seu Wilson ali falou, imagina você ser a pessoa que jogou essa semente e explicou para ele. Pode ser que ela frutifique daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, mas você foi aquele que jogou essa semente e explicou isso para ele. Imagina. A alegria. Imagina quando você faz isso com pessoas, com adultos, com outras pessoas. Aí eu sempre lembro do Chico, porque ele falava assim, eu não tenho nada, mas eu tenho amigos aqui na Terra e muitos fora dela. São os espíritos. Porque quando você ajuda alguém, além de ganhar um amigo, toda a rede espiritual daquela pessoa, eles viram seus credores. Eles falam assim, não, fulano ajudou meu filho, eu vou ajudar ele. Você ajuda uma pessoa, que você acha lá que essa pessoa não tem ninguém por ela, né? Está muito enganado. Aquela pessoa que você ajudou tem uma mãe no mundo espiritual. Aquela pessoa tem uma mãe, às vezes 2, às vezes 3 mães, espíritos que foram mães deles, e que estão ajudando eles há décadas. E esses espíritos ficam com uma gratidão por você, e eles viram seus assistentes, seus amigos, vão na sua casa proteger você. Agora imagina você fazendo isso ao longo de uma vida, ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Aí vocês começam a entender aquela frase de Emmanuel, né? O bem que você fizer, onde você estiver, testemunhará a seu favor. A gente começa a entender, o testemunhará não é só falar pelo seu bem. Testemunhará é entrar na frente do mal para te proteger. Você vai ter um câncer, eles entram e falam, não, eu estou intervindo e pedindo para ela não ter esse câncer. Vão 100 espíritos lá e pedem por você. Vão 200 espíritos, sentam na porta do ministro e falam, eu estou pedindo para ela não ter esse câncer. E aí você tem uma úlcera. É assim que funciona. Ela está trabalhando. Ela ajudou meu filho. 500 pessoas vão intervir a seu favor. Ela não merece. Senhor, nós estamos intervindo, ministro. Por favor, reúna com os emissários de Jesus. Nós entenderemos, Senhor, se não for possível. Mas então nós estamos aqui intervindo em favor dela.
obedeceremos, porque o Pai maior é soberano, mas nós estamos intervindo. Aí sai a decisão: não terá o câncer. Terá uma úlcera muito grave. Vocês entenderam como que funciona? Vocês entenderam como funciona? Ou tem um câncer atenuado, que vai testar a fé e vai ter recuperação. Porque aquele seria devastador para ela. Devastador, ia ser o fim. Ela fala, não será. Ela vai aprender, mas vai continuar naquela experiência. Porque a carne é uma experiência. A gente pode ir embora a qualquer momento daqui. Pode ir embora a qualquer momento. A carne isso aqui não vale nada. Isso aqui não vale nada. Isso aqui a gente está aqui para sair daqui. Aqui é passagem. Nós que fomos. Nossa casa é lá. Nós voltamos para lá a hora que quiser. A hora que for, nós vamos voltar. Então, quem faz o bem, além de melhorar internamente, tem uma multidão. Entenderam o testemunhar a seu favor? A gente começa a entender. A gente começa a entender o que esses espíritos querem que a gente entenda. Há milênios. Há milênios. A gente começa a entender. O que a luz testemunhar a seu favor, a gente acha que é brincadeira, que os espíritos estão aqui de brincadeira. Não! Você vai lá, chega 500 e fala assim, sou Wilson, ajudou meu filho. Eu estou aqui em nome de Jesus suplicando de joelho pelo seu Wilson. Eu estou implorando por ele. Ele não pode ter isso não. Aí depois chega outro e fala, sou Wilson, ajudou minha filha lá na terra. Ela não cometeu autoextermínio porque ele conversou com ela. Daqui a pouco chega outro, daqui a pouco tem uma fila de 1000 espíritos pedindo pelo seu Wilson. 1000 espíritos pedindo. E Jesus concede e fala, ele fica mais na terra. Concedido mais 10 anos para o seu Wilson. Com lucidez, com alegria, com saúde, com lucidez, lúcido. Está vendo? Está vendo? É assim que funciona, gente. E a gente acha que os espíritos estão brincando, eles não estão brincando, é que a gente não parou para entender como funciona. O dia que a gente parar e levar, eu falo que acho que a gente até hoje não levou os espíritos a sério. O dia que a gente parar e entender, a gente vai começar, eu falo, primeiro a gente vai começar a arrepiar, né? Porque sente o poder. Sente o poder. Ah, não, gente, você não precisa de ir para o alto da montanha, você não precisa de... Não precisa, aqui na casa espírita. Aqui você sente. Na sua vida, quando você transforma. Você não precisa pagar ninguém, você não precisa de nada disso. Você precisa só ter a consciência, começar a transformar a sua vida, começar a fazer o bem, começar a ter atitude diferente, e você vai sentir a luz e as coisas se transformando aos poucos. Porque o amor prepondera. E os espíritos amorosos governam o universo. E um dia eu quero ser igual ao seu Wilson. Quero ser igual ao seu Wilson. Então, o instruí-vos é para a gente ser melhor. É para a gente ter a coragem de quando formos ofendidos, caluniados, a gente ter a coragem de retribuir com o bem, com a paciência, com o silêncio. Porque retribuir os covardes retribuem com o mal, porque é o mais fácil. É a essência. É o automatismo do mal.
coragem precisa para ser bom, para transformar no bem, para amar, para perdoar, para transformar, para ter disciplina, para levar o filho e educar, para levar o neto, para compreender a esposa, para compreender o marido, o parente difícil, o chefe difícil. Isso tem que ter coragem. Isso tem que estar com Jesus, porque é difícil. Por isso que a gente precisa instruir, para compreender isso tudo. E é nessa alegria do Mestre, inspirado no seu amor, junto com os amigos espirituais desta casa, esforçando para no futuro ser igual nosso irmão, seu Wilson, que eu concluo o estudo de hoje. Viu? Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos, por mais esse estudo, né? Que nós possamos refletir, né? Instruir-vos, inclusive a casa tem aí, ó, hoje, por exemplo, nós viemos aqui para instruir, né? Tem evangelização sábado, de manhã, à tarde, né? Então, tem a biblioteca para continuar a instrução, né? Aprender mais e agradecer. E, com certeza, você vai voltar novamente com o estudo. A Messia não vai te esquecer, não. Isso. Quem dá o estudo é o primeiro a aprender, né? Agradecendo, viu? E volte sempre, tá? Então, nós vamos interromper o estudo de hoje, né? Vamos refletir aí, que a vida nos dá oportunidade. Muitos moram aqui perto, aqui na casa, né? Não vamos perder a oportunidade de aprender, né? E questão igual de instruir, domingo nós tivemos encontro da família, teve um teatrinho para as crianças. Então, quem tem as crianças aí para trazer, gente, na evangelização, porque eles vão dar continuidade aqui com o Espiritismo, né? Então, eles são o nosso futuro. E que vocês tragam eles aí, depois pede aí alguém para poder te instruir, que é todos os sábados, tem um estudo aí para eles, tá? Então, tem hoje a palestra, sexta-feira tem o estudo do Evangelho, 18h30, e sábado, 9h da manhã, também tem um estudo, tá? Então, não tem motivo para não instruir e não aprender. Então, nós vamos agradecer, né? Despedir dos nossos companheiros online e que na próxima terça-feira possamos estar aqui e que possamos, Senhor Jesus, com esse estudo, colocarmos, né, em prática tudo que aprendemos e podermos cada dia melhorarmos mais, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de aprender, que nós estamos sempre, cada vez que ouvimos o estudo, nós vamos aprender e melhorar cada dia mais. E que todos possam retornar aos lares em paz, hoje, agora e sempre, que assim seja.